Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. São 11h03. Bom dia, a partir de agora no ar o Conexão Prudente. São 11h03. Neste momento a temperatura de 25 graus, a sensação térmica de 25 graus. A máxima hoje poderá chegar a 33 graus, a mínima foi de 18. Neste momento o céu está limpo. Há uma probabilidade de chuva no período da tarde e também da noite, mas essa probabilidade é bem que remota. Agora, durante a madrugada, sim, aumenta a possibilidade de chuva aqui na região de Presidente Prudente. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Joilton Carlos. Um abraço para você. Bom dia ao amigo ouvinte. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência, pelo carinho desse rádio ligado. E mais uma vez estamos de volta. Conosco também está aqui a Bia na produção do programa. E daqui a pouco nós teremos aqui também um comentário do Divaldo Cerezini, tá falando sobre as questões aí de audiências públicas e que acontecem não só da Câmara Municipal, também da Prefeitura de Presidente Prudente. Vamos às manchetes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. CCJ vai adiar a votação do excludente de ilicitude após caso Ágata. Governador do Rio defende plano de segurança mesmo após morte de Ágata. Congresso vota vetos e Senado adia Previdência para quarta. A Amazônia é estratégica para a distribuição de drogas no Brasil. Quase 100% dos incêndios na Amazônia são causados pela ação humana. É o que diz aí o ICMBio. É isso? ICMBio. Quem divulgar crimes em rede social poderá ser preso. Escolas cívico-militares recebem indicação do MEC até sexta-feira. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui no seu Conexão Prudente, que já está no ar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agora são 11h05. Hoje de manhã eu já falei sobre o assunto, mas eu quero, antes de colocar as matérias no ar, falar sobre a questão dos deputados que querem, alguns deputados querem uma cota para as mulheres para a representatividade, tanto no Congresso Nacional, como nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras de vereadores. Para que as mulheres tenham essa cota, para que elas possam ter representatividade e tudo. Nós estamos em um país que a democracia é a regra máxima, é o que nós estamos vivendo, uma democracia. E numa democracia, no caso das eleições, são eleitos aqueles que têm a maioria dos votos, ou o partido acaba atingindo aquela quantidade de votos e elegendo os seus deputados de acordo com a votação. Elege 10 deputados, 20 deputados estaduais, federais e assim por diante pela votação. No caso dos senadores, são eleitos aqueles que têm a maior votação, e no cargo do executivo, obviamente, são eleitos aqueles que têm a maioria dos votos no primeiro ou no segundo turno, dependendo da cidade se tiver segundo turno. Mas, no caso do poder legislativo, tanto na esfera federal, estadual e municipal, colocar esta cota para as mulheres é tirar o direito democrático de eleger aquele ou aquela candidata que a população quer. E eu explico por quê. O que tem que ter por parte dos senhores deputados e por parte do governo é uma conscientização da população de votar naquele ou naquela que é o melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Não é o fato apenas de ser do sexo feminino que vai dizer que a pessoa é competente e que a pessoa é honesta. Nós podemos citar vários casos que acontecem pelo Brasil, mais recentemente a esposa do Cabral, a esposa do Garotinho, lá no Rio de Janeiro, que inclusive foi governadora do Rio de Janeiro, as situações as quais essas mulheres passaram lá, vexatórias para a política brasileira. Então,
ser do sexo feminino não significa que essa pessoa tem ali um atestado de idoneidade para poder exercer a função. O que a população precisa eleger nesse nosso processo democrático são as melhores pessoas, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, para conduzir o nosso país, conduzir o nosso estado e as nossas câmaras municipais espalhadas por mais dos 5.000 municípios brasileiros. É desta forma, democraticamente, e o eleitor sendo consciente, é que nós vamos fazer um país melhor. Porque enquanto o eleitor brasileiro estiver elegendo pessoas que estão lá para defender o seu lado pessoal, as coisas vão continuar do jeito que está, porque muitos deputados federais que estão lá, alguns deputados estaduais que estão nas assembleias legislativas e boa parte dos políticos brasileiros se valem do seu cargo a qual foi eleito para, dentro da impunidade, porque não é imunidade, é impunidade parlamentar, ela se serve do seu cargo para poder se defender, para não ir preso, se defender da justiça. Infelizmente é dessa forma. Agora, todos que eleitos foram eleitos pela população. Agora, eu sou a favor de que se respeite a nossa Constituição, de que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a nossa Constituição. Homem, mulher, no caso, sexo masculino, sexo feminino, todos são iguais. Agora, cada um tem que mostrar a sua competência para eleito ser e estar representando a população brasileira, seja na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, tem muitos homens aí que foram eleitos que são desonestos, e tem também muitas mulheres que são políticas que também são desonestas. Então, o que tem que ter nesse nosso país é mostrar a qualidade do eleitor, do candidato para o eleitor, para que o eleitor possa ter uma consciência de votar e votar correto. Não é votar porque é bonitinho, porque é bonitinha, porque é isso, é aquilo. Então, num processo democrático em que nós elegemos pela maioria dos votos, nós temos que eleger. Agora, colocar uma cota para as mulheres estaria dando uma carta dizendo que, no caso, as mulheres são incompetentes para serem eleitas. O que precisa, nós temos mulheres valorosas, pessoas que têm o seu trabalho como vereadoras, como deputadas estaduais. Eu conheço tantas deputadas aí, a Célia Leão, por exemplo, uma deputada de altíssima qualidade, uma mulher que exerce o seu cargo com supremacia, com dignidade. E tantas outras mulheres que têm feito dentro do seu cargo a verdadeira representatividade da população brasileira. É assim que funciona. Tá certo? O Divaldo Cerezini, ele está ouvindo. A nossa emissora não está aqui presente hoje. Vamos ouvi-lo sobre este assunto aqui? Vamos lá, o Divaldo. Vamos lá, a Bia colocando aqui no ar o nosso Divaldo Cerezini. Bom dia, Divaldo. Se já é um absurdo nós temos cota para candidaturas, absurdo ainda maior é impor essa cota para as cadeiras dos parlamentos. Como bem lembrou o Joilton, nós deixaremos de eleger as pessoas que nós desejamos para eleger uma pessoa que às vezes nem candidata quer ser. Já vemos quanto transtorno que as cotas de candidaturas causam à democracia, porque não existem mulheres interessadas e não adianta forçar isso a acontecer. A participação das mulheres na política, ela não é tão expressiva, não é por conta de dirigente partidário, é por falta de interesse de participação na condição de candidata, e não tem mal algum nisso daí. As pessoas não podem ser obrigadas a fazer aquilo que elas não querem. E o Divaldo completou aquilo que eu estava dizendo. Então, sabe, nós vimos agora recentemente, na eleição que teve agora para deputado federal, umas candidatas do PSL que foram lá, receberam o dinheiro, foram lá, fizeram um verdadeiro rachide, né, que dividiram o dinheiro e tal, e sequer elas queriam ser candidatas, apenas para poder cumprir a questão da cota. Então o Divaldo definiu aquilo que eu estou aqui passando para os nossos ouvintes. O que nós precisamos, gente, é ter mulheres, ter homens, no caso pessoas do sexo feminino, masculino, pessoas que ou até mesmo pessoas que têm sua opção sexual aí, GLBT, que querem ser candidatos, tudo bem,
desde que essa pessoa tenha idoneidade para poder representar a população brasileira dentro do processo democrático, que se eleja. Agora, o que nós precisamos ter a consciência definitiva é de eleger pessoas comprometidas com o nosso país, com o nosso estado e com a nossa cidade. Joilton, só para colocar isso que você acabou de comentar, você tem toda a razão nos seus comentários aqui, e a questão que o sistema eleitoral brasileiro já é, vamos colocar assim, ele é feito de uma maneira errada, porque existe hoje o chamado quociente partidário, para quem não sabe, e muitas vezes nem sempre aquele que é o mais votado é aquele que é eleito, né? Nós vimos isso aqui nas últimas eleições na região, por exemplo, em cidades menores do que Prudente, candidatos que tiveram 400 votos e não se elegeram. E aquele candidato com 150 votos acabou eleito. Ou seja, não é um sistema que é igual. Porque o sistema deveria ser como? Aquele que é mais votado seria o eleito. Agora, quociente partidário, cota para A, cota para B. Eu acho que a democracia não é dessa maneira. A democracia é aquele que é mais votado, aquele que tem em si a vontade de ser um candidato que represente os anseios populares, que se candidate o mais votado que se eleja, e não entrar por cotas ou por facilidades dentro da política, né, Júlio? É complicada a situação. Até você disse aí sobre a questão da votação. O Douglas Cato, que hoje é vice-prefeito de Presidente Prudente, na eleição passada, anterior a esta, que ele foi eleito vice-prefeito, ele foi um dos mais votados e o seu partido não conseguiu os votos suficientes para que ele pudesse ser eleito. Tivemos o caso do Dr. Valmir. O Dr. Valmir, o partido dele também não conseguiu a quantidade de votos, ele foi bem votado, mas no caso do Douglas Cato foi um caso bem típico que a gente pode aqui trazer. O Douglas foi um dos mais votados daquela eleição para vereador e não foi eleito porque o partido não conseguiu os votos suficientes para eleger um vereador. Faltou bem pouco. Então, esse processo nosso precisa ser mudado, mas vai ser difícil, Jonatas, vai ser difícil. Legislar em causa própria é complicado, Então, o que acontece com os deputados? Os deputados que fazem as leis, e eles vão fazer coisas que são para beneficiar a eles próprios. Porque para muitos a verdade da história é o seguinte, é cômodo do jeito que está. Do jeito que está. E para eles é bem fácil. Vamos então trazer a matéria. Daqui a pouco eu vou trazer um comentário também do Divaldo, falando sobre essas questões das audiências públicas aqui dentro do programa. Mas agora, a CCJ vai adiar a votação do excludente de ilicitude após caso Ágata. Yuri Hudson. Conexão Prudente. A análise do chamado excludente de ilicitude pode seguir engavetada no Congresso Nacional. Na semana passada, o presidente da CCJ na Câmara, Felipe Francischini, do PSL, anunciou que pautaria parte do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que ficou de fora do grupo de trabalho sobre o tema. Caixa 2 e o excludente, que amplia a possibilidade do uso da chamada legítima defesa por policiais, entrariam neste pacote analisado pela CCJ. Mas o caso da pequena Ágata Félix, de apenas 8 anos, morta com um tiro na favela do Alemão, no Rio de Janeiro, no último final de semana, trouxe mais polêmica à discussão sobre o excludente de ilicitude. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, criticou qualquer tipo de discussão assodada sobre o assunto. Para ele, o excludente já é previsto na legislação e uma ampliação pode ser desnecessária. Este é um tema polêmico. Da forma como esteja escrito, você pode estar, de fato, protegendo o policial em combate, de forma que está escrito, você pode estar liberando demais para que alguma vítima possa perder a vida. E o trabalho da polícia nunca é, porque nós estamos avançando contra o crime organizado, nós podemos perder vida de uma criança. Eu acho que esse é o debate. O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, comentou o caso. Ele reconheceu que o fato pode atrapalhar a votação do excludente de ilicitude. Ponderou que a polícia precisa de mais proteção para agir, mas que todos devem responder perante a lei.
O vice-presidente, que já comandou operações de garantia da lei e da ordem em favelas no Rio de Janeiro, lamentou o caso ocorrido no fim de semana. É aquela história, é a palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. O narcotráfico, ele coloca a população na rua e atira contra a tropa. Então ele coloca em risco a sua própria, vamos dizer, a própria gente que habita aquela região. É uma tragédia isso. A expectativa é que a discussão sobre o pacote anticrime inicie nesta terça-feira na CCJ da Câmara. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h18. Complementando esta matéria, o governador do Rio defende plano para a segurança mesmo após morte de Ágata. João Vitor dos Santos. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira sobre a morte da menina Ágata Félix, de 8 anos, no Complexo do Alemão, que fica na zona norte da capital fluminense. Witzel lamentou mais um episódio de violência em uma comunidade do estado, porém destacou que a política de segurança está sendo feita de maneira correta. Quando assumi o governo, percebi que era preciso dar à Polícia Civil e à Polícia Militar independência para que eles possam trabalhar. O resultado disso é que a série histórica de redução de índice de criminalidade, nós estamos conseguindo obter resultados extremamente significativos. Reduzimos em 21% os homicídios. Se nós não tivéssemos trabalhando da forma como as polícias estão trabalhando, teríamos hoje quase 800 pessoas mortas. Nós não estaríamos com índices de criminalidade e reduzindo cada vez mais próximos de patamares civilizatórios. Isso a população tem sentido nas ruas. O pronunciamento do governador aconteceu quase 72 horas após o crime. Ele falou ainda sobre as dificuldades da polícia em atuar no Complexo do Alemão e que as investigações vão ser muito rigorosas. Aquela região do Complexo do Alemão é uma região extremamente conflituosa. Não preciso relembrar fatos que envolveram o jornalista Tim Lopes, que ali foi queimado, trucidado pelo crime organizado, que não quer ser incomodado. E, infelizmente, eles agem sem pudor, sem qualquer sentimento pela vida alheia e provocam a polícia com disparos de arma de fogo, provocam as operações, provocam as reações, porque a polícia age sempre na legítima defesa da sociedade. Eu reafirmo que as investigações vão ser conduzidas com grande rigor, assim como todas as investigações que nós nos deparamos. O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, Paulo Storani, acredita que o governo deve repensar o que vem sendo feito em relação à segurança pública do Estado. Como analista de política pública de segurança, eu não consigo ver uma política de segurança no Estado do Rio de Janeiro hoje. O que existe é uma estratégia operacional escolhida e adotada pelo governador, estimulada por ele e como orientação às forças policiais. Tratando do que nós estamos vendo hoje como uma estratégia operacional, tem o objetivo, de conter uma criminalidade cujos indicadores já se extrapolaram ao longo do ano passado. Resolve o problema? Não resolve o problema, porque você está atuando simplesmente nas consequências de uma causa que gera todo esse cenário de segurança pública ou essa insegurança. Ágata Félix morreu na última sexta-feira. A criança estava com a mãe dentro de uma Kombi e foi baleada nas costas quando o veículo parou para desembarcar passageiros. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Conexão Prudente. Bom, gente, essa situação do Rio de Janeiro, infelizmente, mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Uma garota que tem idade para ser minha neta, uma vida toda pela frente. O que não se pode, de forma nenhuma, é parte da mídia brasileira usar este fato para poder denegrir a imagem da polícia. A grande maioria dos policiais, militares, civis, prestam serviços à população com dignidade, com salário de porcaria, um salário miserável para colocar a sua vida em risco. A morte dessa garota é lamentável, que não poderia ter acontecido de forma nenhuma, mas combater a criminalidade é papel do Estado, que fique bem claro isto. Porque nós estamos aqui também falando de bandidos que matam todos os dias
As pessoas nas favelas ameaçam as pessoas, as milícias que existem no Rio de Janeiro, inclusive policiais que são corruptos, policiais lá que estão envolvidos com milícias, e isto tem sido combatido pelo governador do Rio de Janeiro. Então, isso também tem que se colocar. O que não se pode é as pessoas que são contra o governo, lá no caso do governador do Rio de Janeiro, usar este fato para poder denegrir um trabalho que está sendo feito. É nesta hora que aparecem os especialistas, e esses especialistas você tem que ver de que partido que ele pertence, o que ele defende de oposição. É isso que precisa. Agora vamos parar com demagogia. O que está sendo combatido no Rio de Janeiro é a criminalidade. E uma fatalidade como essa não pode acontecer de forma nenhuma, porque é uma vida de uma criança, de uma inocente que estava ali, que de repente estava num conflito de polícia e bandido e passou por ali e acabou acontecendo essa fatalidade. Então, que precisa ter um preparo para que isso não aconteça, é isso obviamente que nós estamos aqui dizendo que tem que ter. Agora, não vai combater a criminalidade no Rio de Janeiro? É uma coisa, Jonatas, boa parte da imprensa está pegando esse caso para levar para o lado errado, para defender bandidos. Infelizmente. Você bem colocou, Júlio, e nós comentávamos aqui nos bastidores que existem veículos de comunicação que na realidade é assessoria de imprensa do crime. Infelizmente. Que são relações públicas do crime. Que pegaram o caso de uma menina inocente que acabou sendo vítima de uma bala perdida para transformar tudo isso num circo midiático e dizer que a polícia não presta, que a polícia é assassina e fazer toda uma cena. O que eu acho que é ridículo, é preciso se rever os conceitos de mídia atualmente, porque, como você bem colocou, os pseudo-especialistas, os intelectuais, que falam por aí que nunca subiram um morro em uma operação policial, como o governador disse. Eu convido essas pessoas que... O governador Wilson Witzel falou que ele convidava essas pessoas para que fossem junto com os policiais. Aí uma incursão no morro para ele ver o que é o trabalho da polícia. Como você bem colocou aqui, o trabalho em uma situação muitas vezes sem equipamentos, sem viaturas, porque muitas vezes as viaturas estão sucateadas. Um salário Que infelizmente não é compatível com a função ao qual ele desempenha. Agora, vir querer colocar toda a culpa da criminalidade no Rio de Janeiro nas costas da polícia é muito leviano. A grande questão, gente, para nós irmos para o intervalo comercial, é que alguns governadores que passaram pelo Rio de Janeiro, começando lá pelo Garotinho, pelo Cabral, pela Rosinha, pelo Pezão, essas pessoas roubaram milhões de reais dos cofres públicos, tirando o dinheiro da educação, tirando o dinheiro do serviço público para a infraestrutura e da segurança, principalmente do Rio de Janeiro. O dinheiro que esses bandidos surrupiaram dos cofres públicos hoje está fazendo falta, e o reflexo é esse, da grande violência que tem no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de 3 vezes estar no Rio de Janeiro, e é uma cidade realmente muito linda. O que diz o nome da cidade maravilhosa realmente é maravilhosa. O que estraga o Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio de Janeiro, foram os bandidos que por lá passaram governando aquele estado tão maravilhoso. Nós vamos ao intervalo comercial e nossa solidariedade a todas as famílias que perdem pessoas inocentes, não só no Rio de Janeiro, mas em todas as partes desse nosso país. A violência é muito grande, infelizmente. Vamos então ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Congresso que vota vetos e Senado adia a Previdência para quarta-feira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão muque e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente.
Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Guerreiro Empreendimentos Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. É isso daí, gente. São 11 horas e 29 minutos. Quero mandar um forte abraço aqui para o Fábio Nogueira, para o Marcos Tadeu, também mandar um abraço para o Vanderlei. E uma notícia que nós demos aqui há uns 40 dias, talvez uns 2 meses, eu não lembro qual foi a data correta, de que o prefeito Nelson Bulgari estaria mudando de partido. O prefeito tinha ido para São Paulo e tal. E na época, né, tava aqui o Divaldo, e também o Bruno, nós colocamos essa notícia sobre, em primeiríssima mão, da ida do prefeito. Aí muita gente, o prefeito não vai pro PSDB, que é isso, vai continuar no PTB. E agora chega aqui a informação que no próximo dia 3, o prefeito, em um hotel aqui da cidade, vai ser filiado ao PSDB. Quem está convidando, inclusive, é o deputado estadual Mauro Bragato e também o José Braz Avancini, que é o presidente local aqui do PSDB, e o prefeito realmente vai para o PSDB. Na realidade, essa filiação ela vai acontecer em São Paulo e vai ser homologada aqui em Presidente Prudente, com aval aí do governador do estado de São Paulo, João Dória. Então, na realidade, o prefeito está voltando para o PSDB, já que filiado ele já foi do partido há algum tempo atrás. Daí ele não conseguiu uma legenda para ser candidato a deputado federal na época, né? Foi candidato, né? Foi candidato. E acabou não sendo eleito, ele acabou mudando de partido, indo para o PTB e foi eleito aí prefeito de Presidente Prudente. Então, o prefeito confirmando agora oficialmente, o prefeito está indo para o PSDB. Tá no ponto aí o comentário do Divaldo? Vamos falar sobre a questão das audiências públicas, marcadas em mesmo horário, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. É um negócio meio que louco, né? Assim, a população já não gosta de ir em audiência pública, e deveria ir. Porque é na audiência pública que a população tem a oportunidade de expressar ali o seu sentimento, expressar a sua vontade, de dar a sua opinião, e depois que é aprovado, que acabou a audiência pública, não adianta ir. Não adianta ficar reclamando. Mas vamos ouvir o Divaldo Cerezini falando sobre essa questão da Câmara e Prefeitura, sobre as audiências públicas realizadas no mesmo horário, mas em locais diferentes. Divaldo. Olá, Bruno e amigos ouvintes do Conexão Prudente. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito das audiências públicas, que são mecanismos de participação dos cidadãos nas decisões que lhe afetam. Existe a previsão na Constituição da obrigatoriedade de realização de audiências públicas em alguns casos. Outros casos elas ocorrem em razão de exigência da lei orgânica do município ou da Constituição estadual. E por fim também elas podem acontecer pela vontade, seja do prefeito, governador, presidente ou então
por vontade dos parlamentares. Nós teremos nessa semana, em Presidente Prudente, 2 audiências públicas. Uma que a Câmara Municipal convocou para tratar da questão da iluminação pública, da contribuição de iluminação pública, que nós tivemos um recente aumento bastante expressivo no ano passado, e outra da Prefeitura, enquanto a da Câmara acontece pela vontade, pela decisão dos vereadores, a da Prefeitura acontece em razão de exigência da lei orçamentária. Pois bem, o único problema que existe nessa situação inteira é que a Prefeitura havia convocado a audiência pública para tratar do orçamento, para apresentar as contas do último trimestre, para ontem, dia 23, às 19 horas, lá no Matarazzo. Mas ela adiou essa audiência pública para o dia 26, às 19 horas, lá no Matarazzo também. E a audiência pública da Câmara será quando? No mesmo dia 26, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal. Portanto, a oportunidade do cidadão participar das decisões que lhe afetam no município, de ouvir da Prefeitura a prestação de contas, ou então de ir debater a questão da iluminação pública, fica prejudicada em razão desse desencontro de agenda que nós não sabemos se foi proposital ou não. Mas, de qualquer forma, o cidadão sai prejudicado nessa história. Um forte abraço a todos e até a próxima. É isso daí, Edivaldo. Realmente. Porque, por incrível que pareça, essas audiências públicas, não vou falar do modo ruim dos números. Porque, graças a Deus, ainda tem pessoas que vão, que vão participar das audiências públicas aqui em Presidente Prudente, em qualquer cidade. Mas, infelizmente, são aí 5, 6 pessoas que participam de todas essas audiências públicas. A gente vê sempre lá o Fernando Jesse participando, a dona Antônia, o Jonatas Caetano participando, e poucas pessoas, infelizmente. É meia dúzia de pessoas que participam dessas audiências públicas. E tendo 2 no mesmo horário, vão participar apenas 3, 4 pessoas de cada uma. Infelizmente, dessa forma. A população deveria entender, os presidentes de associação de moradores de bairros, outras categorias representativas aqui, deveriam participar mais dessas audiências públicas, para depois não reclamar, depois de aprovado as leis, de aprovados os projetos, enfim, mas infelizmente, né? E muito feliz o comentário do Divaldo, diga-se de passagem. Vamos trazer a próxima matéria antes do intervalo comercial, Jonatas. A Amazônia é estratégica para a distribuição. Antes aqui, o Congresso vota vetos e Senado adia a Previdência para a quarta. Yuri Hudson. Conexão Prudente. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas, convocou para esta terça-feira sessão para analisar os vetos à lei de abuso de autoridade. Na pauta também está o veto ao fim da taxa de bagagem e à lei de diretrizes orçamentárias de 2020. A convocação foi de última hora, nesta segunda à tarde. Até então, o Senado iria se dedicar, na terça, a votar a reforma da Previdência. Mas, com a possibilidade de Jair Bolsonaro fazer vetos à lei partidária e eleitoral e a proposta ter que ser analisada às pressas, o presidente do Congresso resolveu limpar a pauta. A votação dos vetos à lei de abuso de autoridade acontece sem que Bolsonaro esteja no Brasil. O presidente participa da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Favoráveis aos vetos de Jair Bolsonaro, que foi aconselhado pelo ministro Sérgio Moro, preparam uma articulação para evitar a derrubada dos trechos vetados, como diz o líder do PSL, Major Olímpio. O projeto continua muito ruim, mas eu tenho a convicção que nós, pelo Senado, vamos assegurar a manutenção desses vetos e depois vamos propor uma lei mais justa e equilibrada em relação ao abuso de autoridade. Já para o líder do PT, Humberto Costa, o Congresso terá a oportunidade de retomar trechos importantes do projeto. Os lavajatistas, aqueles que ignoram ou não ou consideram normais os abusos que têm sido praticados
investigado, sempre não somente pela Lava Jato, mas por qualquer agente público e que sempre se dirige muito mais à população. Com a sessão marcada para esta terça à tarde, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no plenário do Senado ficou para quarta-feira. Também está mantida para quarta a sabatina de Augusto Aras, indicado por Bolsonaro para a chefia do Ministério Público. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h38, 11h38. Só uma utilidade pública aqui. No dia 27 de outubro será realizado aí o 11º churrasco beneficente da Unipod. Meu amigo Lorivalter Gonçalves, todo o pessoal ali da Unipod realizando esse grande evento, né? E vai ser lá na sede mesmo da Unipod, viu? Fica do lado do açaí ali, do Mercado Açaí. Depois o pessoal cobra a propaganda do açaí, né? Do Jonatas, e para o departamento comercial. Mas é do lado do açaí, tá? Só pegar Joaquim Constantino sentido interior capital. Pega a marginal ali, a Joaquim Constantino. Antes de chegar no açaí, a primeira ruinha ali já sai direto na Unipod, tá? Mas os convites podem ser adquiridos ali no Posto Prudentão 3, tá? Eu já vou pegar, Jonathan, depois você busca lá 3 convites, tá? E pra gente, custa R$35, tá bom? Tá? Eu terei o prazer de ir com você, você pode comprar o convite pra gente lá, tá bom? Bom, vamos aqui a mais, mas vai lá, gente, colabore com a Unipod. Eu falo da Unipod porque conheço as pessoas que estão lá trabalhando, tá bom? A Amazônia é estratégica para a distribuição de drogas no Brasil. Igor Pereira. Conexão Prudente. A cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, onde uma rebelião na penitenciária deixou 58 detentos mortos, fica em uma região estratégica para o escoamento de drogas no Pará e para o restante do Brasil. Esta análise é feita pelo pesquisador e doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal do Pará, Ayala Colares. Segundo ele, a rebelião em Altamira foi uma reação da facção Comando Classe A, o CCA, que nasceu em Altamira, contra o avanço do Comando Vermelho na região. Altamira é uma região também que é central para o tráfico hoje no Pará, porque a cocaína passa tanto pela Transamazônica como pela Cuiabá Santarém, passando ali a rota dos Solimões do Amazonas, chegando até o rio Xingu. Então tem toda uma articulação em rede ali que coloca Altamira como uma localização geográfica estratégica. Então a ida do Comando Vermelho para lá, ela acabou de certa forma fazendo com que o CCA pudesse tomar uma ação que colocasse o Comando Vermelho na condição de periferia, ou seja, não permitia essa expansão do Comando Vermelho naquela região que hoje é controlada pelo CCA. O pesquisador aponta que o Pará e a Amazônia, devido a proximidades com países produtores de cocaína, como a Bolívia, são fundamentais para que a droga chegue ao restante do Brasil. Para a distribuição do entorpecente, as facções da região sudeste criaram uma conexão com as facções do norte, como destaca Ayala Colares. É um estado que ele tem uma dimensão geográfica significativa, que obrigatoriamente a droga, nesse caso de origem andina, a cocaína, ela tem que passar pelo Pará, porque ela entra pela Amazônia e acaba, de certa forma, fazendo com que exista uma dependência dessas facções da região sudeste em relação a esse estado, que é o estado do Pará, e mais a região amazônica. Então a relação delas com os grupos daqui é uma relação de fazer uma conexão que possa, por exemplo, fazer com que essa droga chegue mais barato na região sudeste, dos mercados daquela região e, claro, essa conexão com os mercados europeus e africanos. O Atlas da Violência, divulgado neste mês, mostra Altamira como a segunda cidade mais violenta do país. Segundo o pesquisador, o aumento de crimes e o fortalecimento de facções são resultado dos problemas socioeconômicos agravados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. A instalação de Belo Monte, ela conseguiu direcionar um grande fluxo populacional para aquela região. A empresa depois vai embora, não gera emprego para todo mundo, a cidade ela cresce de forma descontrolada, se torna uma cidade violenta, altos índices de criminalidade. Hoje é a segunda cidade mais violenta do Brasil, segundo o Atlas da Violência apresentado agora recentemente. Então isso acabou fazendo com que essas facções elas pudessem para ali articular toda essa relação. Então o CCA, por exemplo, ele surge dentro desse contexto de tentar fazer com que essas pequenas facções que surgem Altamira pudessem criar um único discurso de hegemonia que pudesse facilitar esse contato aí com as rotas do tráfico de drogas. Após a rebelião, o governo do Pará solicitou ao Ministério da Justiça a presença de agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. Os 40 agentes da Força Tarefa já estão em Altamira e vão atuar em atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Agência Rádio Web, de Belém, Igor Pereira. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
Bom, 11 horas e 42 minutos, 11h42. Violência, gente, é uma coisa inacreditável, né? Sabe, tudo tem que ser feito para que possa se combater a violência. Ter políticas públicas para que as pessoas possam ter um bom emprego, para que possa ter moradia com dignidade, que possa ter acesso a serviço de saúde, enfim. E está presente, o Estado está mais presente em todos os locais desse país, que é complicado, a violência é complicada. Eu estava lembrando aqui com o Jonatas, o repórter, nós que trabalhamos com reportagem, às vezes a gente faz perguntas que depois a gente faz uma reflexão, meu Deus, por que eu fiz aquela pergunta? Mas existem umas perguntas que vão ficar para a história. Eu lembro da repórter, ela perguntou lá pro Witzel, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, se um cidadão tiver com fuzil, se ele vai ser abatido. Primeiro que um cidadão não vai estar com o fuzil na mão. Não vai estar com o cidadão de bem não anda sequer armado, não é? Sabe que não existe aí a possibilidade da pessoa andar com arma. Então, se está com um fuzil, é policial e deve estar fardado e identificado como policial. Se não tiver uma pessoa com fuzil com uma metralhadora na mão e não estiver identificado ali com alguma coisa da polícia, é bandido e dá licença. Vamos pro intervalo comercial, Jonathan, que é melhor? 11h44, meu Deus do céu, tem cada coisa absurda nesse país. 11h44. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Guerreiro Empreendimentos Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Muito mais show. Informação. Esportes e prestação de serviço 1070 Prudente AM. Conexão Prudente. Agora são 11 horas e 46 minutos. Só lembrando que o Bruno Maluli, que apresenta o programa normalmente, ele está em um outro compromisso como diretor aqui da emissora. E ele volta a partir de sexta-feira ou na segunda-feira da semana que vem, dependendo lá do seu compromisso ser concluído no local que ele está, ele vai voltar normalmente aqui, tá bom, gente? Você que está acostumado com o Bruno, o Divaldo também continua conosco aqui, enfim, o Jonatas, a Bia também. A Bia não aparece, mas ela está aqui, sempre aqui, né? Quase 100% dos incêndios na Amazônia são causados pela ação humana, diz ICMBio. Sayonara Moreno traz a informação. Conexão Prudente. 99% dos incêndios que ocorreram na Amazônia foram causados pela ação humana.
É o que informam agentes de combate às queimadas na região vinculados ao governo federal. Segundo o coordenador de combate a incêndios do ICMBio, Christian Berlivec, muitos dos casos são criminosos. Nessa época, com céu azul, nós não temos chuva. Portanto, também não temos raio. 99% do fogo é de origem humana. Tem aquelas que são passíveis de autorização e aquelas que não são passíveis de autorização. Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Então, primeiro, a gente vai para o momento de controlar aquele fogo porque ele está sendo danoso. Ele está sem controle. Controlamos, a partir daí fazemos uma investigação. A informação foi dada nesta segunda-feira em Brasília durante o balanço do primeiro mês da Operação Verde Brasil, executada pelas Forças Armadas. A operação foi autorizada pelo governo federal em 23 de agosto deste ano, por meio da garantia da lei e da ordem ambiental, com previsão de ser encerrada nesta terça-feira, mas o decreto foi renovado até o dia 24 de outubro. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que participou da apresentação do balanço, mencionou que não é necessário fazer alarde sobre as queimadas na Amazônia. E eu tive lá também. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. O que tem é aquele arco que o brigadeiro Botelho chama de um arco do fogo, ali realmente preocupa mais. Mas ainda está na média dos outros anos. Não estou dizendo que isso aí é bom. Mas ele não está alarmante em relação aos outros anos, que realmente o mês de agosto foi maior do que a média do agosto do ano passado. Os números do período mostram o combate de quase 900 focos de incêndio em toda a Amazônia Legal, região que envolve 9 estados brasileiros. Ao todo, foram mais de 36 milhões de reais em multas por atividades irregulares como garimpo, extração de madeira e incêndios florestais. Mais de 60 pessoas foram presas ou apreendidas neste mês. Na Amazônia Legal, as Forças Armadas criaram 3 comandos regionais: o da Amazônia, do Norte e do Oeste, que começa a funcionar a partir desta segunda-feira no combate a focos de incêndio no Mato Grosso, com centro de monitoramento na capital, Cuiabá. O Comando do Oeste foi criado para combater os incêndios previstos para os próximos meses na região conhecida como Arco do Fogo. Durante este primeiro mês de garantia da lei e da ordem, foram utilizados quase 50 milhões de reais, 11 milhões a mais que o recebido inicialmente pelas Forças Armadas. Outros 36 milhões ainda serão repassados ao Exército, Marinha e à Aeronáutica. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Essa aí foi a Sayonara Moreno trazendo a informação direto de Brasília. Olha, quem divulgar crimes em rede social poderá ser preso. A SIG traz a informação. Conexão Prudente. Proposta prevê punição por incitação à violência para quem divulgar crimes na internet ou em redes sociais. A pena poderá ser de até 6 meses de detenção para quem oferecer, transmitir, vender, publicar ou divulgar registros de crime violento ou conteúdos que induzam à prática. A punição será dobrada em caso de apologia ao crime, ou seja, elogiar ou defender crimes por meio de sistemas de internet ou redes sociais. Além disso, se for o autor do crime quem divulgou a cena, ele poderá ter a pena estipulada pela Justiça aumentada. O objetivo é punir a disseminação de conteúdo violento por meio das redes sociais. A proposta também criminaliza a exposição de nome ou identificação de suspeito com a intenção de provocar linchamento da pessoa a quem se atribui o crime. O texto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal. Ele é um substitutivo do deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, ao projeto de lei 1307 de 2019. O parlamentar alterou a redação original para garantir que não serão incluídos os casos em que a divulgação ocorrer no cumprimento do dever legal, como, por exemplo, em decorrência de investigações criminais ou de publicações jornalísticas. A matéria ainda vai passar pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Siga Eichmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Bom, gente, essa questão da divulgação de imagens, o incrível que hoje todo mundo tem, a grande maioria dos brasileiros tem em mãos um celular. E o celular hoje praticamente é um computador. A pessoa vai lá, tira foto, tem várias maneiras de tirar foto e tal, com luz escura, não sei o que lá. O grande problema não é as pessoas terem um celular em mãos para poder tirar fotos. O grande problema é a divulgação das fotos que elas tiram. Tem a questão dos crimes aí e tal, que as pessoas acabam compartilhando, até elogiando a ação de bandidos, né? Acontece isso muito. Mas o que eu quero pegar é sobre a questão da divulgação de imagens de uma forma geral. Quem faz jornalismo sério, tem que ter responsabilidade com a divulgação de uma notícia. Eu vou pegar um caso aqui recente, que eu fiz a cobertura, estava lá como repórter, pela 101 FM. Aconteceu aquele incêndio grandioso na Homero Severo Lins, próximo ao município de Martinópolis. Uma van que estava levando pessoas que fizeram hemodiálise aqui em Presidente Prudente, do município de Rancharia, da prefeitura de Rancharia. O motorista acabou, ainda não foi divulgado a causa, mas ele acabou invadindo a pista contrária devido à fumaça, colidiu frontalmente contra um caminhão e 4 pessoas morreram no local, mas uma pessoa acabou morrendo depois e 2 pessoas continuam numa situação muito difícil ainda devido àquele acidente. Eu fui no local e na minha primeira entrada ao vivo no programa do Ailton Freitas, eu falei sobre o que tinha acontecido lá, só que eu não falei das pessoas que estavam mortas, porque as famílias ainda não tinham sido avisadas na cidade de Rancharia. Respeitando as famílias daquelas pessoas que estavam ali, respeitando o trabalho dos policiais militares rodoviários que ali estavam, do corpo de bombeiros que estava trabalhando no local, que eu estava na cena no momento ali que estava acontecendo tudo isso. Eu cheguei minutos depois naquele local e eu não divulguei, só fui divulgar por volta das 6 horas da tarde que as pessoas estavam mortas ali, porque as famílias já tinham sido avisadas. Porque você já pensou, eu entro ao vivo falando que uma van que carregava pessoas que estavam fazendo hemodiálise da cidade de Rancharia, e as famílias ficam sabendo pela rádio 101 FM que aquelas pessoas tinham morrido. Não é correto isto, não é jornalismo sério. Agora as pessoas pegaram fotos daquele acidente, do cadáver de algumas pessoas que estavam ali, que morreram carbonizadas, porque a van acabou pegando fogo, o caminhão pegou fogo, era um incêndio inacreditável que estava acontecendo ali, e as pessoas divulgaram isso nas redes sociais. Isso é desumano, isso é leviano, isso é de pessoa que não tem o que fazer, pessoa que não tem responsabilidade com a vida. Essa que é a grande verdade. Nós temos que ter responsabilidade ao divulgar imagens. Aquele cantor que morreu lá, o Cristiano Araújo que morreu, as pessoas divulgaram o corpo dele no necrotério. Uma coisa inacreditável, uma coisa absurda, isso é desumano com as famílias, é uma falta de respeito. Então, para divulgar alguma coisa, você tem que ter responsabilidade. Deixe para divulgar fatos para os jornalistas formados, para as pessoas que sabem o que está fazendo. Isso é uma falta de respeito com a vida humana. Júlio, essas pessoas que têm esse tipo de atitude, além de ter o nosso total repúdio, a gente tem que se colocar no lugar da família da vítima. Da família da vítima. E se fosse o pai desse infeliz que tem uma atitude dessa, se fosse o seu pai, a sua mãe que estivesse ali, o seu filho muitas vezes, você gostaria que alguém tivesse uma atitude dessa? É aquela velha expressão, Júlio, que nós vemos humanos, mas nós não vemos humanidade. Infelizmente. Porque uma pessoa que tem uma atitude dessa não é um ser humano pra mim. O incrível, Jonatas, que essas imagens elas se espalham, sabe, como um risco de pólvora, uma coisa inacreditável, muito rápido, sabe? Olha, por volta de 5 horas da tarde naquele dia, centenas de pessoas já tinham as imagens. É inacreditável.
Isso chega lá num amigo daquela pessoa que está morta, isso chega num parente da pessoa que está morta, a pessoa já está com a dor da perda de um ente querido, da perda de um amigo, e chega uma imagem dessa. Gente, não faça isso, eu estou dizendo para você, por favor, não faça isso, isso não é correto, isso não é o ideal. Eu já fiz a cobertura de tantas tragédias já, e eu sempre tive pautado pelo respeito às pessoas, à vida humana, ao ser humano. Sabe? Então a gente, para divulgar fatos, a gente tem que ter responsabilidade para que não aconteça absurdos como esses. Jonathan, já estamos chegando no final do programa. O Luiz Semensati já está chegando aí para apresentar com a sua equipe, o Oliverto Fatioli, o Davi, o Amiguinho, todo mundo chegando para apresentar o programa de esporte. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro teve a conclusão ontem. E daí amanhã já retoma novamente, amanhã Sul-Americana, um monte de coisa, mas tudo isso é com a equipe do Luiz Semensati, Leonel Messi, eu tenho opinião, Leonel Messi é um perna de pau. Joga muita bola, né? Até amanhã, Joel. Tá certo, joga muita bola sim. O Leonel Messi joga muita bola e mereceu o 6º título aí de melhor jogador do mundo, Leonel Messi. Jonatas, obrigado pelo seu companheirismo aqui no nosso programa. Um abraço, Joilton. Amanhã estamos de volta a partir das 7h30 da manhã aqui no Repercussão. E obrigado a Bia também aí na produção, a Bia sempre atenta aqui na produção. Luiz Semensati já está chegando aqui. E para o Luiz Semensati, eu tenho certeza absoluta que o Tarabay é o melhor jogador do mundo. Mas o Leonel Messi foi eleito ontem o melhor jogador do mundo. Forte abraço, uma boa tarde e até lá.